Bom, Solange, me conta, quem que é você? Bom, eu sou curitibana, eu nasci aqui em Curitiba mesmo. Estudei no Colégio Cajuru, como boa parte das crianças da minha geração, Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Depois eu estudei na Escola Normal Colegial de Educação Familiar, no Batel, também conhecido como Caça-Marido, que é Foi da minha sainha época, xadrezinho? de sainha xadrez, exatamente. Depois estudei na PUC, fiz o curso de jornalismo e já no curso de jornalismo foi quando eu conheci o Valêncio Xavier, que foi meu professor na disciplina de cinema. Isso, acho que um pouquinho antes, ou não, na época que foi fundada a Cinemateca, já tinha interesse assim, de estudar um pouquinho mais o cinema. Aí eu fiz o curso de mestrado em História Social na Universidade Federal do Paraná, já pensando em trabalhar na dissertação com a história do cinema paranaense, que naquele momento, lá nos anos 80, se tinha muito pouco estudo sobre o assunto, tinha alguns trabalhos, tinha um texto pioneiro do Silvio Bach, que, se não me engano, Existe o Cinema Paranaense, era o nome do artigo, e a experiência do Valêncio, assim, que vinha da televisão, o Valêncio Xavier, e que tinha fundado a Cinemateca em 1975, e que queria levantar a história do cinema paranaense. E a partir disso eu comecei a trabalhar com pesquisa, e minha carreira de pesquisador de cinema começa lá como estagiária da Cinemateca, que na época era a Cinemateca do Museu Guido Viaro. Era inclusive na Praça do Rosário ali, né? Ali, isso, no Largo da Ordem. Na hora que depois passou a Fundação Cultural. Onde hoje é a Casa da Memória. Exatamente. A Cinemateca começou, era uma sala... Primeiro, a sede da Cinemateca era lá na Garibaldi, Sim. bem no comecinho, sede administrativa, e depois ela passa para um espaço dentro do Museu Guido Viaro, onde já se começa a construir o acervo climatizado, etc. Na tua opinião, assim, você começou, o teu primeiro contato com o cinema, com a Cinemateca, foi durante esse estágio, né? O que você achava do cinema naquela época? Como que era a tua visão do cinema? Eu sempre gostei de um cinema que não era o cinema comercial. Eu sempre gosto do cinema entretenimento. Não tenho nenhuma restrição ao cinema entretenimento. Mas sempre gostei de alguma coisa que fosse além do entretenimento, que provocasse uma reflexão, um pensamento e tal. E eu gostava quando eu comecei na Cinemateca, tinha muito ciclo de discussão, os clássicos do cinema. Valêncio levou isso muito para a sala de aula, então eu gostava muito disso, né? Do cinema brasileiro, também do cinema novo. E aí, a partir desse gosto pessoal, eu fui focando no gosto pela pesquisa da história do cinema no Paraná. Então, na década de 80, depois dessas experiências, você estudou cinema em Cuba, né? E também nos Estados Unidos. Qual foi a importância dessa experiência sua nesses dois países, em termos do cinema? Bom, eu estudei na Escola Internacional de Cinema em San Antonio de los Baños, em Cuba. Fiz um curso, que era um curso para realizadores do movimento popular, na escola que estava começando, nos seus primeiros anos. Foi muito importante, primeiro por ampliar essa visão da história do cinema e principalmente do que era o cinema no que na época era chamado os países do terceiro mundo, o cinema da África, o cinema da Ásia e o cinema da América Latina, porque a gente está aqui na América Latina e conhece muito pouco do cinema produzido nesses países. Então essa experiência foi muito boa em termos de aprofundar o meu conhecimento no processo de produção, né, porque é um curso prático, e também no processo de conhecimento da história. Isso em Cuba. Depois, quando eu estudei nos Estados Unidos, eu fiz um curso de cinema documentário na New School, na universidade em Nova York, eu morei lá um período, e isso foi um curso focado no documentário, então isso também amplia o horizonte, me mostra assim, a história do documentário que eu conhecia
pouco, já tinha alguma informação, mas não tinha uma profundidade. Então isso foi ampliando o meu horizonte em termos da história do cinema. Além disso, tem uma experiência de longa data com a Associação de Pesquisadores de Cinema Brasileiro, né? Inclusive, participação na diretoria, até hoje, inclusive. Então, eu queria que você relatasse um pouco dessa experiência junto a essa entidade que é importante no processo de cinema brasileiro. Bom, o Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro é uma entidade que tem 35 anos, né? Uma entidade que foi fundada por Paulo Emílio Salles Gomes, Cosme Alves Neto, Alex Vianney, pelo Valêncio faz parte Valêncio Xavier faz parte da comissão fundadora. E eu, com esse trabalho na Cinemateca, como estagiária, eu comecei a participar das reuniões do centro, comecei a conhecer os grandes pesquisadores que trabalhavam em diferentes regiões, assim, construindo os estudos das cinematografias regionais. E aí fui sempre me envolvendo com esse trabalho, comecei a participar da estrutura de organização da entidade e por várias gestões eu fui do conselho consultivo e agora, nas últimas gestões, eu faço parte da Executiva Nacional, como secretária nacional do centro. O centro passou por várias fases, uma fase de prospecção, de pesquisas, de trazer a discussão desses trabalhos que estavam sendo encontrados nas diferentes regiões, estudados, para várias associações, assim, com a Embrafilme na época, teve publicações, boletins, e concursos de monografia, nos anos 90, anos 80, final dos anos 80, anos 90. E hoje o centro tem tido, nos últimos 5 anos, um trabalho voltado à restauração de alguns títulos importantes da cinematografia nacional. Tá? Então já foram restaurados o Aviso aos Navegantes, o Menino do Engenho, o País de Sansaruê, do Vladimir Carvalho, O Homem que Virou Suco, João Batista de Andrade, e o último filme que foi restaurado, que foi lançado ano passado, é A Hora da Estrela, da Suzana Amaral. Então, são projetos em parceria com a Petrobras, financiados pela Petrobras, através da Lei Rouanet, e que é uma gota no oceano de necessidade de preservação da memória do cinema brasileiro. E além da tua experiência como pesquisadora de cinema, você também tem uma grande experiência como professora de cinema. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu comecei a trabalhar na docência, no cinema especificamente, no início do ano 2005, como professora universitária. Mas antes eu já tinha feito na própria Cinemateca e outras unidades, dado cursos curtos, principalmente de história do cinema. E hoje eu estou na coordenação do curso de cinema e vídeo da Faculdade de Artes do Paraná, que é o primeiro curso de cinema aqui no estado, né, específico de cinema no estado. E é muito importante essa disciplina de cinema que está em muitos cursos. Por exemplo, eu dou aula no curso de jornalismo na Universidade Positivo, dei aula no curso de artes de designer da Universidade Positivo também, e de publicidade, onde a disciplina de cinema está presente dentro dessa área de conhecimentos gerais. E é importante porque para um jornalista, um publicitário, enfim, qualquer área, de conhecer essa história. Então, o que eu procuro fazer na sala de aula? Levar uma discussão dos clássicos da história e dar um grande reforço na discussão da história do cinema paranaense e do cinema brasileiro e do cinema latino, porque as pessoas não conhecem a história do cinema paranaense, elas não conhecem a produção
do cinema na América Latina e Caribe, que é uma produção significativa. A nossa produção é uma produção muito importante no Paraná, e as pessoas não conhecem isso, os espaços de divulgação, que existem alguns espaços de divulgação, mas eles precisam ser muito mais ampliados. Então essa é uma oportunidade de levar essa discussão para uma nova geração, uma geração que vai ser multiplicadora de conhecimento, de informação, formadora de opinião, etc. Você começou a estar, né, junto com a Cinemateca desde que ela foi fundada em 75 e está à frente da Cinemateca como coordenadora hoje, à frente da coordenação do curso da Escola de Cinema. Eu queria que você me falasse um pouco sobre as diferenças entre o cinema daquela época e o cinema de hoje, o cinema paranaense da década de 70 e o cinema paranaense de hoje. Bom, nos anos 70, quando a Cinemateca foi fundada, o cinema, a gente tinha uma geração de jovens cineastas que estavam num processo de autodidata, de formação, né, e que tinham na Cinemateca uma referência para conhecer o cinema, para refletir e para produzir. A Cinemateca, desde o seu início, ela tem um papel fundamental nessa questão da formação, seja lá no período dos anos 70, quando foi fundada por Valêncio Xavier, seja em todos a maioria das gestões que sucederam, seja no período da gestão do Chico, do Francisco Alves dos Santos, que me antecedeu, né, sucedi o Chico na Cinemateca. Então teve sempre essa preocupação de aliar o processo de exibição, o processo de e com o processo de formação. Então essa geração que vem dos anos 70 é uma geração que se formou muito através da Cinemateca, dentro da Cinemateca. Tá? E a diferença, a geração, os jovens hoje que estão no curso de cinema, e aí a gente já tem as novas tecnologias, a internet, o cinema digital, uma série de outras coisas, então ele tem um universo muito mais amplo de acesso, né, a informações, que não era o caso lá, nos anos 70, e tem a academia. Tá? Mas, seja numa formação livre, que é o caso dos cursos da Cinemateca, seja numa formação acadêmica estrito sensu, eu acho que o que faz a diferença é a visão do realizador, é o talento do realizador, sabe? Então, é muito importante você ter um curso de formação continuada, né, acadêmico, mas se a pessoa não tem uma paixão por aquilo que faz, é só uma formação. Então, eu acho que são dois momentos de produção do cinema. E tanto da geração dos anos 70, quanto dessa novíssima geração, a gente tem grandes talentos despontando nacionalmente. Se a gente for pegar na geração Cinemateca, antes da geração Cinemateca, acho que é importante citar Silvio Bach, que é um nome de referência no cinema paranaense, o Sérgio Bianchi, os dois não são estritamente paranaenses, porque um é de Santa Catarina, o Bianchi é de Ponta Grossa, é paranaense. Mas a vivência profissional aqui. Mas a vivência profissional, assim, um pouco aqui, um pouco fora, mas então o Silvio e o Sérgio são nomes referência, e outros pioneiros também, a gente tem na história do cinema, né? Mas esses são os nomes nacionais mais conhecidos, mas a gente tem lá do período da geração Cinemateca, a gente tem o Fernando Severo, o Beto Carminati, o Geraldo Pioli, o Paulo Freebe, que um grande ator já falecido, que também é desse período, Altenir Silva, que hoje trabalha na televisão nacional, passou pela Globo, Rede Record e tal, um grande roteirista. Tem muitos nomes para citar, mas assim, com alguns exemplos. E dessa geração novíssima, que está na escola de cinema, que está saindo da escola de cinema hoje, do curso de cinema da FAP, a gente tem, por exemplo, o Alexandre Garcia, que é um menino novo, cujo filme Pastoreio entrou na primeira semana de realizadores, paralelo ao Festival do Rio de Janeiro, o ano passado,
que já saiu para vários festivais, que ganhou o prêmio Tiradentes. Tem o Alisson Muritiba, que é um aluno da escola também, que com um curta chamado Com as Próprias Mãos, entrou num concurso latino-americano da AXN, a rede de TV a cabo, e que ficou entre os finalistas. Quer dizer, é também o resultado dessa geração mais nova. E aí, no intermediário disso, você tem nomes super importantes. O Marco Jorge, por exemplo, é um produtor que a gente não, se for localizar historicamente, ele não está nem lá na geração Cinemateca e nem nessa novíssima geração. É um diretor que vem da publicidade, que tem uma produção aqui, fora do país e tal, em várias áreas, principalmente na publicidade, e que despontou um grande destaque com o Estômago, né? Então a gente tem vários momentos aí de produção e que mostram que o cinema paranaense é muito significativo no Solange, cenário. aproveitando a deixa aí, eu conversava antes com o Francisco, passaram nesta fase, posterior à Cinemateca de 75 do Valêncio, o Beto Carminati, o Fernando Severo, a Josina Mello, e mesmo o próprio Marco Jorge, né? Eu me recordo que o primeiro contato foi com o Beto Carminati, junto com o Rui Vesaro. Eles começaram a fazer filmagem de casamento. Quer dizer, não passava pela cabeça deles o cinema propriamente dito, né? Era uma maneira de eles se sustentarem. E hoje, passados 20 e tantos anos, principalmente o testemunho do Beto Carminati, diz, olha, o importante, filmando o casamento, conhecendo, eu fui vendo o olhar do cinema através do foco da câmera. Então, aquele dom, né? Porque naquele tempo não tínhamos escolas, nós tínhamos apenas vocacionais que gostavam disso. Então, nada desmerece começar a filmar casamento ou coisa parecida. E hoje, realmente, o Beto é um talento, né? Profissionalmente, evidentemente, do cinema brasileiro, muito menos do cinema paranaense, vive propriamente disto, né? Mas é por aí esse caminho da abertura que se dá, essas fundações de cinema, a Cinemateca, a Fundação Cultural, seja o que for, e essa abertura, como está revelando, né? Mas acima de tudo precisa de estudo, né? Exato, e por exemplo, cita o Beto Carminati, e aí uma trajetória que vem de um trabalho com vídeo, um trabalho comercial, mas a gente também tem o Eloy Pires Ferreira, que é o começo da carreira dele na área do audiovisual. Ele trabalhava com vídeo educativo, e que isso vai formando o olhar das pessoas e se você associa o talento ao estudo, ao conhecimento, à busca de um conhecimento, você vai crescendo nessa área. São dois exemplos, o Beto com Mistérios, que é o filme que recebeu um prêmio do edital de cinema e vídeo do Estado, que está circulando, e o Eloy, tanto com O Sal da Terra, ganhou o prêmio Margarida de Prata esse ano, está terminando o seu filme Curitiba Zero Grau, que também é resultado de um edital do Estado. Quer dizer, é o reconhecimento do talento e do empenho desses realizadores. Da época da Cinemateca, existe um lado também que é aparentemente pouco conhecido de muita gente, falando mais tecnicamente. No Paraná existe a primeira lente anamórfica, aliás, a única lente da América do Sul, criada pelo Leonel Moro, onde ele desenvolveu o moroscópio. E me parece que isso não tem sido suficientemente valorizado, apesar de que a discoteca possui, a Cinemateca possui tanto a lente quanto os originais. Pois é, essa é uma grande importância de uma instituição como a Cinemateca, do seu acervo de documentação. Porque, por exemplo, poucas pessoas, como você mesmo fala, conhecem a história do professor Leonel Moro, poucas pessoas conhecem a história de Vladimir Koza, tá? E de Aníbal Requião,
de João Batista Groff, Arthur Rogue, Frei Gabriangelo Caramoli, de Siqueira Campos, que o Chico estudou, que fez longa-metragem ou média-metragem, Chico corrija aqui, no interior, e outros nomes importantes. Então, eu acho que esse é um assunto fundamental que a gente pode levar para a academia, que a gente tem que divulgar através de todos os meios que a gente possua, estimulando estudos nessa área, estimulando trabalhos acadêmicos, estimulando jovens pesquisadores, para que se dediquem a esses estudos e conheçam a sua história, a história do seu cinema e essas grandes realizações. Por exemplo, o Moroscope é um evento Foi na mesma época que surgiu nos Estados Unidos, né, o Cinemascope, o Leonel lançou o Moroscope. Da mesma forma, inclusive, a lente foi fabricada pelas óticas Boa Vista. Quer dizer, o laboratório era suficientemente bom para responder isso. E, independente da área de cinema, nós temos muitos outros exemplos assim também. Então não é só crucificar o cinema daqui. Existem outros fatos importantes de grande relevância e que Exato. Poucas pessoas dão valor, mas principalmente de cinema. Eu acho, por exemplo, no caso aí, voltando para o trabalho do professor Leonel Moro, é uma associação da tecnologia, do uso, da descoberta, da pesquisa em uma nova tecnologia com o cinema, com a imagem, que a gente tem pouco conhecimento hoje, que algumas pessoas têm, mas que não é tão divulgada quanto as novas invenções do cinema europeu, do próprio cinema norte-americano, porque, claro, existe toda uma mídia que colabora para isso também. Então, acho que a gente, como pesquisador, como estudioso interessado na área, tem obrigação de divulgar isso, de levar essas informações, tanto para estudante como para o público. É importante valorizar. Para valorizar e para mostrar que existe sim todo um trabalho de continuidade. Quer dizer, o primeiro filme feito por Aníbal Requião aqui foi em 1907. A primeira filmagem em Curitiba foi em 1902, pelo José Felipe, que era um cinegrafista ambulante, que filmou no Rio Grande do Sul, que veio subindo com a companhia do Bioscope Inglês. E o Aníbal Requião, que era o fotógrafo que começa a experimentar a novidade, a câmera de filmar, faz um registro fantástico da história de Curitiba durante um período ele filma entre 1907 e 1912. É riquíssimo esse trabalho. Agora, uma coisa que é muito triste a gente lembrar, tem que falar, mas é muito triste a gente lembrar, é que dos 300 filmes que o Aníbal Requião fez, nós temos 2 que foram preservados. Panorama de Curitiba. Panorama de Curitiba e Carnaval em Curitiba, dos anos 10, os dois. Tá? Quantos filmes o João Batista Groff fez, tá? Que isso já tem um número maior no acervo da Cinemateca, mas você tem estudos suficientes ainda sobre esses trabalhos. Quando você começou, na década de 80, 70 na verdade, lá atrás, havia um heroísmo muito grande, né? Era um período heróico e com muito idealismo, uma pureza de fazer as coisas por amor àquilo que estava fazendo. E isso me parece ter dado um impulso muito grande nesse processo paranaense. Que só havia na época o Silvio Bach, o Bianchi apenas começando. E aquilo lá deu um novo pulso, um novo fôlego para esse processo. Mas era o idealismo puro. Não havia nada, não havia incentivo, apoio, recursos nenhum. Hoje temos leis aí, né? Temos leis municipais, temos leis estaduais. A partir de 93, por aí. Como é que você coloca, como professora, como diretora de espaço público, como pesquisadora, como analista também, você é analista.
Como é que você coloca essas leis nesse processo? Olha, eu acho que as leis, os editais, tudo incentiva a produção, são muito importantes. Mas mais importante que isso é esse primeiro aspecto que você coloca. Se não há uma paixão, se não há um envolvimento, se não há uma dedicação, as leis não vão dar conta. Você vai ter a produção, mas a paixão antecede. Então, esse momento do início da história de uma sistematização da pesquisa do cinema paranaense, que eu acho que começa com a Cinemateca, assim como uma instituição pública, ele é muito importante porque ele começa com esse movimento da paixão, tá? Que vai reunir pessoas, vai se associar a pessoas de todo o país que tinham esse mesmo objetivo, que se organizam através do Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro também. E a lei, as coisas mais recentes, os editais, o incentivo público à produção, ele é muito importante, porque ele vai possibilitar novos trabalhos, ele vai possibilitar que uma nova geração produza, tenha acesso à produção e de despertar talentos, etc. Mas isso vai ter resultado se essas pessoas que entram nos editais, que vencem os editais, elas têm mais do que conhecimento técnico e talento, elas têm amor pelo que elas estão fazendo. Então, quando eu vejo, por exemplo, o Curitiba Zero Grau, do Eloy Pires Ferreira, que é o resultado de um trabalho de uma vida inteira, que é quase como, se a gente olha para a obra dele, como uma continuidade que vem de um olhar sobre a cidade, que ele faz dos seus curtas, um olhar sobre uma história que passa pela cidade, que não é específica Curitiba, mas que passa pela cidade no Salaterra. Quer dizer, o Curitiba Zero Grau, como longa-metragem, é o resultado desse processo de paixão pelo cinema. Quer dizer, é o talento colocado na tela, financiado por um edital, quer dizer, possibilitado, né, por esse incentivo público, mas que vem dessa paixão. Tá? Porque o edital, ele é importante, muito importante, porque é o reconhecimento do poder público da importância da área cultural, da necessidade de apoiar a área cultural. Isso deve existir e deve ser quanto mais ampliado. Agora, ao mesmo tempo, só concorrer ao edital como um processo de produção pelo edital não é o que vai alavancar a produção local. O que vai alavancar a produção local é essa associação do financiamento, do apoio e do talento social da paixão. Eu sou antiga, né, Chico? Sou otimista e eu acho que não se faz nada sem paixão. Inclusive a pesquisa, ou principalmente a pesquisa do cinema, o envolvimento com o cinema. Você falou do Eloy, mas o Eloy, ele faz parte ainda dessa geração que se formou a partir da Cinemateca, né? E como que você vê a paixão dos cineastas que estão se formando hoje, da nova geração? Será que existe essa paixão? Porque se a gente pensar, na década de 70, a gente ainda vivia um regime político diferente do que a gente vive hoje. Então, as pessoas, como o Chico falou, eram muito mais idealistas. E hoje é tudo muito mais, eu não sei se eu posso dizer fácil, mas hoje é tudo mais simples, digamos, entre aspas. Existe essa paixão hoje? Olha, eu acho que existe essa paixão. Eu não diria que todas as pessoas que produzem têm essa paixão. No grau que a gente podia detectar nos anos 70, muito difícil comparar épocas, são momentos históricos diferentes, um outro tipo de formação, não dá para fazer uma análise superficial. Mas a gente tem sim, por exemplo, vou citar um exemplo de um jovem realizador que não é
o Eloy realmente está dentro de uma formação de cinemateca, com o Geraldo Pioli, com o Tenir Silva, o Paulão falecido e outros ali, mas o Ricardo Machado é um jovem que não é da escola de cinema, ele estudou cinema fora do Brasil, se formou em rádio e televisão, na Universidade Tuiuti, que sempre foi um realizador alternativo, com algumas aspas alternativo, com uma produção com voo próprio, uma produção própria, que sempre construiu o seu trabalho porque ele era levado pela sua paixão. Era e continua sendo movido pelo seu amor pelo cinema. Hoje, ele está no processo de produção do seu primeiro longa e do seu primeiro trabalho, resultado de um edital do municipal, que é o projeto Gastronomia Urbana. Tá? Mas é difícil comparar momentos históricos. Hoje você tem o curso de cinema, que é fundamental para essa formação da nova geração, onde, como você diz, tudo é aparentemente mais fácil, porque você tem os equipamentos à disposição, tem os professores de renome nacional ali à disposição para transmitir seu conhecimento. Tem, por exemplo, a Cinemateca, hoje tem um projeto junto com o INC e o Rede Olhar Brasil, uma produção de 11 filmes curtas dentro de um ciclo de cursos coordenados pelo Geraldo Pioli, quer dizer, está formando novos realizadores, então tem essa, não sei se a facilidade é a melhor palavra, mas está ali, mais à disposição, né? A formação. Mas nada disso é suficiente sem a imersão. Solange, você que tem uma vivência internacional, lá de Havana, em Cuba, de Nova York, nos Estados Unidos, uma pergunta: como é que você encara o circuito para esses talentos de curtas, de médio metragem, que são obras feitas, realizadas e não vistas? Bom, a isso remete a gente uma comparando questão, com o exterior. Sim, remete a gente a uma questão que é uma questão não só do cinema local, mas das cinematografias nacionais, que é o processo de distribuição e de exibição. Desde o início do cinema, quando, aí eu vou voltar lá atrás, logo quando os irmãos Lumière perceberam que aquela invenção sem futuro, tá? Numa fala do Lumière, não era uma invenção sem futuro, era um grande investimento, podia ser um grande investimento, que eles começaram a filmar pela toda a Europa, formar equipes e distribuir seus filmes. E quando, nos Estados Unidos, Thomas Edison desenvolve seu experimento, também sua câmera, seu equipamento, começa a produzir, começa a criar todo um mercado que consome a novidade. Também junto com esse público que começa a interessar por essa novidade, começa a se formar um mercado exibidor e um mercado de distribuição. Só que isso vai ser sempre dominado desde lá, né? No caso do cinema americano, se a gente quiser marcar um período, pode marcar Hollywood, de ocupação dos espaços de exibição. Então, a partir do momento que o cinema se configura como uma atividade industrial, e aí estou falando do cinema norte-americano, que vai dominar os mercados para colocar seu produto, ele vai abafar as cinematografias regionais. Porque hoje, se eu tenho aqui O Sal da Terra, Mistérios, esses são filmes premiados e que não têm a devida circulação local ou nacional. Mas por quê? Porque o circuito exibidor está voltado para o cinema de entretenimento. A gente tem focos muito pequenos, em Curitiba e fora de Curitiba, de exibição
que abrem espaço para a cinematografia local, para esses jovens realizadores. Os filmes, os curtas produzidos pela lei de incentivo municipal, que são 6, 12 por ano, eles são exibidos na Cinemateca, eles são exibidos em alguma TV pública. Eles, conforme o empenho do seu produtor, do seu realizador, eles vão para algum festival, mas eles não têm janela, eles não têm espaço de distribuição. Isso vale para a produção em 35, isso vale para a produção digital. Por quê? Porque hoje a configuração do mercado exibidor é o cinema de shopping. E esse cinema de shopping vai exibir o grande cinema de entretenimento, que deve ter seu espaço, que é importante, etc, etc, tem público, mas elimina a produção local e as cinematografias regionais. Se eu perguntar para vocês quantos filmes latino-americanos vocês viram exibidos nos cinemas de Curitiba nos últimos meses, a gente conta, se a gente conseguir, a gente conta no dedo de uma mão. Nos dedos de uma mão. Por quê? Porque não tem espaço para isso. Tá? Você tem a área do Mercosul que discute a questão do audiovisual, que procura trazer o cinema, que procura levar, etc. Mas é um esforço imenso para um resultado pequeno, porque existe o espaço está ocupado. comercial, Espaço mas existe comercial. um espaço cultural, né? Mas é muito pequeno O diante... espaço cultural é muito pequeno. Por exemplo, o que a gente tem hoje em Curitiba? A Cinemateca, tem aqui Cinevídeo, tem o auditório da Escola de Cinema, tem o SESC, tem algumas instituições que têm programações e que abrem espaço para esses jovens realizadores, para essa produção local, mas dentro de um espaço minúsculo dentro de um grande universo. E aí como que você forma a plateia? Fazendo com que as pessoas conheçam o cinema. Tá? E se qualquer criancinha hoje nasce, seu primeiro filme é o filme norte-americano de grande produção, tá? É esse o referencial que ela vai criar. Tá? Então, se o meu filho cresce assistindo filmes da Disney, se eu coloco para ele uma animação, coloco Brichos para ele, filme do Paulo Munhoz, causa um estranhamento. Ou uma animação canadense, causa um estranhamento, porque o olhar está treinado para uma outra coisa. Tá? É só olhar a bilheteria, quanto que tem de público para o Avatar. É um grande filme de entretenimento. Não está em questão isso, mas quantas pessoas vão no primeiro final de semana assistir Avatar e quantas pessoas vão no primeiro final de semana assistir Mistérios. Mesmo porque não é só questão do espaço. Aí a discussão é mais profunda, mas não é só questão do espaço, é questão da divulgação. Eu não, mesmo que eu queira, eu não ignoro a existência de um grande lançamento comercial, porque ele vem precedido de uma campanha, ele vem acompanhado de uma série de produtos que o cinema nacional, aí hoje não precisa se restringir ao cinema local, esse mais difícil ainda, o cinema nacional não tem condições de acompanhar. É uma questão de custo, né? Então é complicado. Então eu acho que as instituições culturais como a Cinemateca, o SESC, aqui a Cinevídeo, outros lugares, do meu ponto de vista, elas têm a obrigação de trazer esse tipo de produção para ir formando um outro olhar, para ir um pouco aqui, um pouco ali, mostrando que existem outros olhares sobre o mundo, outras formas de produção e abrir. Só que a expectativa do cineasta, esses nossos talentos vocacionais aqui, eles querem o letreiro, eles nunca alcançam o letreiro, né? Mas é óbvio, né? Em função das dificuldades comerciais, das cópias em película, que custa caro, o próprio estômago para conseguir 3 cópias custou muito alto, né? Então, eu digo o seguinte, na expectativa futura de uma instituição, de uma entidade como a Fundação Cultural do Paraná e outras dentro do Brasil,
qual a expectativa de um plano que possa segurar esse custo, que muitas vezes perde-se dinheiro, né? Então eles, na verdade, eles estão só fazendo pela vaidade, pelo gosto, pela vocação, alguma coisa. Mas é doloroso isso, né? Bom, a gente pensar nisso que você fala, que é um incentivo à produção pelo poder público, é também colocar a questão no patamar político. Por quê? Porque a partir do momento que o poder político, que as instituições culturais, seja federal, estadual, municipal, percebam a importância, a força e a necessidade de incentivar o cinema, incentivar a cultura primeiro, né, porque essa também é uma questão, mas incentivar o cinema, aí você tem uma perspectiva. Mas primeiro a gente precisa ter toda essa questão que perpassa aí, que é política, tá? Porque enquanto você não tiver um projeto político definido para a cultura, de incentivo real, e não é só de um incentivo de um edital, que é importante, muito importante, mas de todo um processo de formação, de um processo de formação acadêmica, de um processo de formação livre, da publicação de livros, da disseminação de publicações, de filmes, da distribuição de tudo isso. Mas isso só vai mudar quando? Quando você formar também, aí abrindo um outro viés essa nossa conversa, quando você começar a formar a criança no jardim de infância, na pré-escola, que ao invés de você, ou também, além de você mostrar a Branca de Neve, você mostrar o Brichos, tá? Agora o professor precisa ter acesso. E aí é um processo imenso, tá? É um processo de educação. Porque sem esse processo de educação, tá? E pensando na história do cinema, os norte-americanos, eles são muito cuidadosos com a sua memória. Você tem o American Film Institute, você tem processo de restauração, você tem uma série de coisas. Eles são muito cuidadosos porque tem pesquisadores, tem uma história dentro da Universidade do Estudo do Cinema, mas que também tem um viés de mercado para onde vai voltar esse filme. Tá? Então, quando hoje eu tenho na Cinemateca uma cópia de Pátria Redimida, do João Batista Groff, e cujo aniversário que vai fazer 70 anos, junto com os 70 anos da Revolução de 30, quer dizer, é um evento fantástico. É um dado fundamental para a história do Estado. Você pensar que esse acontecimento histórico, a Revolução de 30, tem um registro fílmico e que você pode associar essa discussão, é fundamental. Agora, quantas pessoas têm consciência disso? Aonde que eu vou conseguir, como gestora, como diretora da Cinemateca, recursos para fazer uma outra cópia, fazer uma cópia melhor, para idealizar uma publicação associando isso? Só se eu tenho uma visão muito ampla do financiador, público ou privado, da importância disso. Senão... Você fez ver que você tem assim, uma visão não compartimentada, mas uma visão global, né? Mais completa, global do cinema, enquanto a pesquisa, enquanto a necessidade da preservação e também da produção. Então, pegando por esse caminho aí, tivemos o cinema no seu nascimento, virado do século XVIII, XIX para o século XX, né? Depois tivemos um grande avanço, um salto, eu acho, quando ele passou a falar, mas que também trouxe uma crise terrível, né? E ao longo aí desses 70 anos, 1926, né, década de 20, 30, para o final do século, quando surge um novo pulo, uma nova evolução, assim, crucial para o cinema, né, somente 70 anos, vendo assim essa trajetória, dois grandes momentos de salto, mas também de crise,
Agora, o grande salto e a grande crise ao mesmo tempo é a questão digital, que é crucial, mas que é irreversível. Para todos nós, todo o ramo nosso, cinema, todos os ramos do cinema, para todos nós, as áreas todas. Como é que você vê, na sua visão, como é que você vê esse processo do cinema e ele hoje, assim, aí, no enfoque do digital? Bom, eu acho que a questão do digital como todas as outras questões que estamos discutindo aqui, elas são imensas, né? Mas, ao mesmo tempo que o digital vem para democratizar o acesso, tanto da produção quanto da recepção, você tem uma outra questão, que é uma questão que permeia a preservação, que é como preservar a produção digital. E essa é uma discussão que está em aberto. A gente fez, no ano de 2008, a Cinemateca fez um seminário de cinema digital, trouxe especialistas para discutir, inclusive, a restauração e o responsável pela Cinemateca, pela área, uma pessoa que veio representando a Cinemateca Brasileira, que é maior que o Brasil, quando perguntado qual é o caminho para a preservação do digital, a resposta foi: o único caminho seguro hoje é a passagem para a película. Tá? Então a gente tem um campo de tecnologia novo, um espaço de pesquisa de necessidades aberto, porque a gente não tem uma resposta. Quer dizer, porque não é só o acesso à produção e a produção, é o que vai ficar dessas imagens, dessa produção digital para o futuro. Quer dizer, até agora, antes do surgimento do digital, a película dava conta. Hoje, esses jovens que estão na escola de cinema, eles estão produzindo em digital. Eles colocam o seu trabalho no YouTube, no Google Vídeo ou outros instrumentos, que amanhã podem sair do ar. E aonde que vai ficar a memória dessa produção? Tá? Eu estou pegando só um fio de uma discussão que é imensa. Tá? Mas é uma questão para ser colocada, para ser refletida, porque o digital, ele abre no sentido de acesso, ele abre no sentido de acesso à produção, mas ele traz uma preocupação nova, que é da preservação e da memória. Oi? Pode encerrar. Bom, Solange, acho que é isso, né? Não sei se Eu não tenho mais mais. o que perguntar, não. Então, eu encerro com uma curiosidade. Quando o Aníbal Requião, que fez 300 produções, infelizmente queimaram, nem Pátria Redimida do Groff também queimou, onde ele exibia esses filmes? Em casa? Não, o processo de produção no início da história 1906? 1907, em 1908, o Requião já tinha fundado seu cinema, o Cine Smart, e o processo nesse início, e aí isso aproxima, guardadas todas as proporções, com a produção do digital, tá? Hoje, ele pensava o filme, ele produzia, ele filmava, ele era o cinegrafista, ele exibia, ele revelava seu filme e ele exibia seu filme. No início, antes da existência do Cine Smart, a primeira sala de exibição, no Coliseu Curitibano, no Éden Paranaense, no Teatro Auer, no Teatro Guaíra, nos espaços culturais onde aquela novidade era apresentada. Tá? O Groff também, o Cinema Aurora. Então, valeu. Valeu. Beleza.